Deus abençoe a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa alcançar a vida de cada um. Deus nos concedeu a graça de ter mais uma oportunidade de falar das Escrituras, de meditar na Palavra de Deus, nestes dias qual temos vivido os momentos finais, os segundos finais da preparação da noiva de Jesus Cristo para este grande evento que nós há tanto tempo estamos em grande expectativa, né? Para a nossa transformação, para o nosso rapto, para o alcance de todas estas promessas que Deus tem a cada dia feito elas se tornarem mais reais e mais próximas para cada eleito, para cada filho e filha de Deus. Nós estamos aqui trabalhando aquilo que Deus tem nos dado, com as ferramentas que nós temos, para tentar, de alguma forma, contribuir para este relacionamento íntimo das pessoas com Deus. E aproveitar este tempo que ainda temos, para examinar as Escrituras e, através delas, nós alcançarmos a revelação perfeita de Jesus Cristo, essa fé perfeita, o qual nós estamos batalhando por ela, trabalhando, correndo por esta soberana vocação. Falamos aqui anteriormente das duas igrejas, esta igreja natural, carnal, e a igreja espiritual, esta igreja palavra, que desde o início da história da igreja primitiva em diante, ou desde o Éden, a partir ali de Abel e Caim, nós tivemos sempre esses dois tipos, o natural e o espiritual. E dando continuidade nisto, eu queria trazer aqui este texto de 1 Samuel, capítulo 4, onde nós temos aqui um episódio com Israel e que nós podemos extrair disso uma meditação para os nossos dias também. Olhamos para as Escrituras e a todo tempo nós vemos uma repetição dos fatos, dos acontecimentos, e quando nós, através de uma rendição a Deus, através de uma aproximação verdadeira e sincera, com reverência, através da forma correta que nós nos aproximamos de Deus, destas Escrituras, nós começamos a ver o quadro de hoje nas Escrituras Sagradas. Então nós entendemos melhor e, além de entender melhor, nós nos vemos também nas Escrituras, seja do lado espiritual ou do lado carnal, porque, voltando a dizer, que todos nós estamos cumprindo alguma Escritura. Então gostaria de ler aqui 1 Samuel no capítulo 4. Nós vamos falando aqui em forma de palestra, já que nós estamos nesse modelo aqui de gravação, né, sem uma audiência, e eu acredito que é uma forma que temos a liberdade de falar em forma de palestra, né? Forma de diálogo, para que nós possamos meditar nas Escrituras Sagradas. Então, aqui nesse texto, além da morte de Eli, que era ali um sacerdote naqueles dias, nós temos também os filisteus levando a arca, né, de Israel. Anteriormente ao capítulo 4, ou no próprio capítulo 4 também, nós vemos aqui um contexto
de Deus já começando a tratar com Samuel. Então, ali estava tendo o término do ministério de Eli e iniciando já Deus tratando com Samuel. Então, vamos pegar aqui a partir do verso 12, que traz aqui esse relato de quando a arca de Deus ali foi levada. Naquele mesmo dia, um homem de Benjamim correu da frente de guerra até Siló com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira, ao lado da estrada. Estava muito angustiado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou tudo sobre a matança que ocorrera, e imediatamente a cidade inteira começou a gritar e se lamentar. Eli ouviu o clamor do povo ao longe e perguntou: que grande alarido é esse na cidade? E o benjamita se apressou e veio correndo trazer as notícias a Eli. Estava Eli com 98 anos de idade. Seus olhos já fracos não se moviam mais, e ele não conseguia mais enxergar. Já vou pular aqui para o verso 21. Diz assim: ela deu ao menino o nome de Icabode, querendo dizer, foi-se a glória de Israel, aludindo ao fato de a arca de Deus ter sido tomada e por causa da morte de seu sogro e de seu marido. Vou fazer uma breve oração, mas eu já vou comentando esses versículos e pegar aqui algumas citações para nós extrairmos aqui deste assunto. Senhor Deus eterno Pai, nós rogamos ao Teu Espírito Santo, ao Senhor Jesus Cristo, que nos dê o poder, ó Pai, a revelação da Tua Palavra, este poder vivificador que traz esta letra a ser, ó Deus, vivificada em nossos corações, trazendo real entendimento do que foi dito, trazendo, meu Deus, estas Escrituras para os nossos dias. Assim como o Senhor enviou o sétimo anjo, cumprindo, Pai, ali, Apocalipse 10:7, dentre outras Escrituras, mas nos dias da voz do sétimo anjo, sendo revelado esse segredo de Deus, e também através de dons, através de ministérios, através das ferramentas, através do corpo, deste corpo noiva, deste corpo místico de Jesus Cristo, o Senhor tem trazido, Pai, esses pontos que foram revelados através do profeta, chamando a atenção, Pai, a isto, para que nós pudéssemos nos preparar cada vez mais para este grande encontro com o Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Pai, cada ouvinte, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, estamos vendo um quadro onde a arca de Deus está sendo tirada do povo. Nós vemos aqui que este sacerdote ali, ele já estava velho, ele já estava cego, né? Fazer isto para os nossos dias, quantos sacerdotes, né? Quantos ministros que têm chegado já a uma idade, não só física, mas também no sentido espiritual, já não tem conseguido enxergar mais as coisas de Deus. Veja que fracasso, que situação espiritual que Israel estava, ao ponto de Deus permitir que eles perdessem aquela guerra e perdessem também a maior riqueza que eles tinham,
que era a Arca de Deus, e aquela Arca de Deus, ela conservava, como diz o texto aqui, a glória de Israel. E o que era essa glória de Israel? Era a presença de Deus. Quando Israel perdia a presença de Deus, Israel se tornava uma nação como qualquer outra nação, uma nação comum. E o líder espiritual naqueles dias já tinha chegado a uma situação de cegueira, tanto natural como também espiritualmente, já não estava tendo mais força sobre os seus filhos, que estavam ali vivendo em desobediência à palavra, com práticas reprovadas. Então, tudo isso foi abrindo realmente portas, brechas para entrar e o povo desviar da presença de Deus. E quando isso acontece, Israel sendo essa igreja que tipificava esse Israel espiritual de hoje, quando isso acontece, então nós vemos a glória de Deus indo embora e outras coisas ocupando o lugar. Então, essa igreja natural, que ela se afasta da presença de Deus, ou que ela deixa essa presença de Deus se afastar dela, ela se volta completamente como as igrejas ou como o mundo age. Porque nós vemos que após isso aqui, lá na frente, Israel começa a olhar para as outras nações, um rei e desejar uma conduta, uma liderança como as outras nações tinham. Eles não estavam mais satisfeitos, eles não estavam mais agradando da liderança de Deus, da forma que Deus trabalhava com eles. Porque quando a presença de Deus se afastou, então as suas atenções estavam voltadas para outra liderança, estavam agora não mais sendo guiados através da glória de Deus, mas de outra coisa. Então veja que interessante, aqui no verso 15, falando que Eli já estava com 98 anos de idade, seus olhos já fracos, não se moviam mais e ele não conseguia mais enxergar. Então é um quadro também os nossos dias. Eles poderiam ter deixado de ocupar esse lugar de conduzir o povo por não ter mais aquela vitalidade, de não ter mais condições de estar conduzindo o povo nessa liderança espiritual, mas eles estão ali sentados numa cadeira como ele estava, em seu conforto, né, como um sacerdote, ocupando aquela posição, mesmo que ele não tinha mais condições físicas, condições plenas para exercer isso. Eu digo alguém que estava ali como um atalaia, alguém que estava ali realmente atento ao que estava acontecendo. Porque se nós olharmos aqui para o texto, os anciãos tiveram que ir a Eli e falar o que estava sendo feito pelos seus filhos e tal. É lógico que Eli sabia, mas de uma forma ou de outra, aquilo estava sendo relevado, aquilo estava sendo aceitado. Deus, como nós lemos nas Escrituras, o julgamento de Deus começa na sua casa, já começa pelos líderes. Então, Samuel para substituir este líder que já tinha chegado ao final de seu ministério. Assim, o mensageiro lhe disse: estou chegando do campo de batalha, consegui fugir das fileiras e hoje mesmo vim correndo de lá até aqui. Diante do que Eli indagou-lhe: o que aconteceu, meu filho? E o homem lhe deu a notícia: Israel teve que fugir dos filisteus
e houve terrível carnificina. Fomos derrotados e seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos. Além de tudo, os filisteus tomaram a arca de Deus. Então, que situação, que notícia que Eli recebeu. A morte dos seus 2 filhos e ainda a arca de Deus foi levada. Assim que o mensageiro mencionou a arca de Deus, da cidade onde estava, quebrou o pescoço e morreu, porquanto era idoso e obeso. Então, que situação! Um homem que pereceu de uma forma lamentável, claro que diante do choque da notícia que recebeu, mas quem sabe Eli não estava mais levando a vida de sacerdote, uma dedicação assim, com um jejum, com uma vida consagrada. Um homem, para chegar numa obesidade, ele com certeza já estava vivendo de uma forma mais desordenada. Então tudo isso foi se agravando, tudo isso está representando no que estou dizendo desta igreja natural, que o líder aqui, ele já tinha relaxado, que ele já estava realmente conduzindo as coisas de uma forma natural, conduzindo as coisas de uma forma relaxada. E quando chega nesse ponto, as consequências acontecerem. Então, essa igreja, Israel, perdeu a Deus, e nós vemos quais são as escolhas e decisões do povo após não ter mais a presença de Deus no seu meio, após se tornar uma igreja natural. No verso 19, a nora de Eli, a esposa de Finéias, estava grávida, recebeu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada pelos filisteus e que o seu sogro e seu marido haviam morrido, começou a sentir fortes dores de parto e deu à luz. Tudo isso está aqui nas Escrituras porque tem uma grande importância, significados, detalhes que são para nós e para tirarmos lição de tudo que tem acontecido nos nossos dias. Veja que houve um nascimento após esses acontecimentos, dessa morte do sacerdote, dessa situação espiritual que chegou tanto o líder como o povo. Isso gerou um nascimento. Agora, o que esse nascimento significou? E aqui a mãe, desse menino que nasceu, no verso 21, ela deu ao menino o nome de Icabode, querendo dizer, foi-se a glória de Israel, aludindo ao fato de a arca de Deus ter sido tomada, e por causa da morte de seus filhos, a glória foi exilada de Israel, porque a arca de Deus foi tirada. Então, veja o que foi concebido diante de Deus. Nós olhamos para nós, igreja do Deus vivo, ou pelo menos que nós que temos dito, que somos a igreja do Deus vivo, olhamos para esse quadro geral das igrejas da mensagem. E nós podemos ver, olhando para nós mesmos, em que quadro nós encontramos hoje. Aqui nós temos esta igreja
o qual a glória de Deus se foi dela e o que ela se tornou. No Salmo capítulo 1, verso 1 até o 3, diz assim, uma escritura bem conhecida, e o profeta cita ela aqui numa mensagem, e eu queria ler isso para nós tirarmos algumas coisas aqui disso. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei de dia e de noite. Então, nós temos buscado meditar nesta lei, meditar nestas escrituras, de dia, de noite. Porque o que nós estamos vendo é evidente que se nós não nos ocupamos com as coisas de Deus, nós nos ocuparemos com as coisas naturais. E muitas vezes não são coisas erradas, coisas, digamos assim, que é pecado, mas são coisas que não acrescentam na nossa vida, que não somam na nossa vida espiritual para o alcance dessas metas, desse objetivo que nós temos. Como na vida natural é necessário foco, é necessário dedicação, é necessário vários fatores para que seja alcançado resultados, como atleta, como Paulo mesmo usa esse exemplo de um atleta que está ali numa maratona e tal. Então, é preciso concentração, dedicação, foco, tudo isso. Na vida espiritual, nós também, para alcançarmos o objetivo principal, que está às portas, está diante de nós, que é o rapto, a nossa transformação, é necessário que tenhamos também uma preparação, que tenhamos uma dedicação para isso. E nós vemos como as pregações, as mensagens hoje, têm sido mensagens cada vez mais profundas. Nós, vários canais hoje, nas igrejas pelo Brasil, nós vemos assuntos que se pessoas não estiverem já numa altura, não estiverem já numa dedicação, num compromisso com a palavra, num envolvimento, eles ficam fora do que está sendo dito, porque estamos vivendo, como nós sabemos, debaixo dessa estamos vivendo hoje, falando no mundo natural, numa corrida espacial. Nós temos tanto a NASA como outras agências espaciais de outras nações e também privadas de homens bilionários como de Jeff Bezos e Elon Musk e outros homens que estão nessa corrida espacial por explorar Marte, explorar o espaço. Por quê? Como o profeta dizia, nós estamos na era do astronauta. Estamos neste momento em que, tanto no natural como no espiritual, está se explorando estas dimensões, esses lugares não mais terrestres. Então, a pessoa hoje, ela se contenta apenas ir na igreja, cumprir com os requisitos que nós chamamos de lei, de rudimentos da mensagem, ela estará completamente sendo apenas um crente natural, não vai passar disso. Então, hoje, como eu estava lendo essa semana ali, aquela citação da exposição das eras, da revelação sobre instrução sobrenatural, habilidade de ouvir, o profeta fala
falando, é necessário o Espírito Santo revelar para a pessoa a classe especial de pessoas. Então, nós estamos vendo isto cada vez mais nítido nos nossos dias. Então, por que nós temos tentado ocupar o nosso tempo com as coisas de Deus? Porque em toda a história das Escrituras, todos os filhos de Deus que alcançaram uma revelação, que alcançaram esse objetivo para cada dia que eles viveram, esse Espírito Santo, esse batismo com o Espírito Santo, essa classe especial de pessoas que foi cada um em seu tempo, foram pessoas que estiveram fazendo isso aqui, meditando na lei do Senhor de dia e de noite. Jó não tinha uma Bíblia escrita, mas ele tinha a natureza, e através da natureza ele lia as Escrituras, e através da natureza ele estava em contato com Deus, através de estar em contato com Deus. E nós vemos que no natural, cada grande homem do nosso tempo ou de tempos passados, que alcançou uma descoberta, que alcançou uma chave para uma grande revolução ou evolução no mundo, ele estava meditando em cima daquilo, estava buscando aquilo. Então, no verso 3 diz assim: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Agora, qual prosperidade nós estamos buscando? Essa prosperidade espiritual, essa prosperidade de explorar esse reino de Deus e sua justiça nesse âmbito espiritual, como Abraão. Abraão, ele estava buscando por esta cidade, por essa Jerusalém, que hoje nós sabemos, que não era um lugar físico, tanto que ele era peregrino, porque o seu coração o seu tesouro estava em Deus. E é essa prosperidade que nós desejamos, essa prosperidade de alcançar essas promessas, essa prosperidade que nós não estamos acomodados ou satisfeitos de ser um crente natural, uma igreja natural que vai alcançar somente uma salvação. Claro que salvação é uma grande coisa. Nós não temos aqui capacidade para definir a grandeza da salvação. Mas essa prosperidade de participar das bodas do Cordeiro, de voltar com o nosso Senhor Jesus Cristo e vencer nesse Armagedon, e todos esses eventos que nós temos conhecido cada dia mais, com mais luz, isso tudo é uma prosperidade que cada filho e filha de Deus que tem meditado nas Escrituras e que tem crido em cada uma destas promessas, é uma prosperidade espiritual, de ser uma pessoa rica na graça do nosso Senhor Jesus. Então o profeta vem comentando essa escritura e também esse episódio aqui que nós lemos de 1 Samuel no capítulo 4, a partir do verso 12, e principalmente esse filho que nasceu, o qual foi chamado de Icabode. A partir do parágrafo 57, plantando a vinha e onde plantá-la. Ela é pregada em 20/9/59. A voz de Deus. Agora, Israel no Egito não estava plantado. Eles só estavam a esmo. E um homem que é cristão, que repousa seu destino eterno sobre algum credo denominacional, ele não está em seu lugar certo. Ele nasceu para ser livre, e um filho de Deus para adorar a Deus, e um filho de Deus para adorar a Deus. Mas ele está sob um credo.
ele não pode produzir o seu fruto. Ainda assim, algo nele está a produzir isto. Ele será como a árvore que está plantada em água. Ribeiros, plural, água, singular. Muitos ribeiros entrando no único canal. Em outras palavras, ele será a palavra de Deus, onde o poder e os 9 dons espirituais podem fluir, através de um único Deus, para dentro do seu ser mais interior. Uma paradinha aqui só para um breve comentário. O profeta trazendo aqui nessa explicação desses versículos. Por que não vemos mais mover do Espírito Santo, como ele citou aqui, os 9 dons e tantas outras coisas na igreja, falando a nível geral? Porque a glória de Deus, a presença de Deus se foi. E muito mais triste, quando nós vemos líderes combatendo a palavra de Deus, combatendo a revelação da hora, combatendo a luz que Deus traz através de vasos de barro, né, através de homens, como sempre. E aí a situação se torna ainda pior. Porque a partir do momento que a glória de Deus se vai daquele lugar, o que resta é morte. Olha o que aconteceu. A morte dos seus filhos, até aquilo que ele gerou. Então, se nós trazemos isso, até os filhos, os frutos de muitos líderes na mensagem estão morrendo, até os seus trabalhos, jornada de caminhada pelo Evangelho está perecendo. Por quê? Estão tomando o lugar da glória de Deus. Como? Ao invés de deixar-se projetar a glória de Deus, estão querendo projetar a si mesmo, projetar a sua glória. Como nós vemos nessa sequência aqui, se nós acompanharmos Israel aqui, eles escolheram Saul. Saul foi um grande rei, mas Saul trouxe uma glória para si. Saul foi uma escolha do povo, não querendo ser guiado mais pela presença de Deus, pela liderança de Deus através de um homem, mas ser guiado através da liderança do homem. E sofreram as consequências disso. Agora, claro que sabemos da vontade permissiva e da vontade perfeita de Deus, são 2 caminhos que as pessoas têm a escolha para seguir um ou outro. Então, veja, Icabode trouxe morte. E hoje, como nós vamos ler aqui, como eu vou ler aqui o profeta falando, que a última praga, a última coisa que aconteceu após o sinal, né, para a igreja, foi morte espiritual, foi morte. Para Israel, que é a igreja natural, foi morte, né? Quando nós lembramos lá no livro de Êxodo, né, no primeiro Êxodo, lá no Egito, a última praga foi morte, literal. Como Israel representa esse tipo natural, a morte foi literal. E hoje, o que está acontecendo? Morte espiritual. E não é só do povo, principalmente dos líderes. São os primeiros a morrer, como nós vemos esse tipo aqui nas Escrituras. Então, seguindo aqui com o profeta falando, as pessoas não creem em clamar em voz alta,
A questão é que elas não têm alegria espiritual. E as alegrias das águas da vida podem fluir. Esse é, em grande parte, o problema do tabernáculo Brana, porque a incredulidade, os cuidados do mundo, amarraram as pessoas a tal ponto que não conseguem produzir crescimento espiritual. Veja, incredulidade, cuidados do mundo, amarraram as pessoas. Olha que quadro, que é tão real. Foi nos dias aqui do profeta, já mais próximo de nós, falando aqui, nada mais, nada menos, do tabernáculo Brana, que tinha ali o profeta William Brana. Então, veja que não é questão de igreja, não é questão da pessoa estar no A, no B ou no C. É claro que, sem levar em consideração se a pessoa notou, se ela percebeu que a glória de Deus, a presença de Deus não está mais naquele lugar, infelizmente, aí você pode ser o melhor cristão, que ali você não vai conseguir produzir vida. Isso é fato, que o lugar também interfere. Nós podemos ler aqui na mensagem Dores de Parto, nós temos um tipo perfeito disso. Do lugar que estava Ló e do lugar que estava Abraão. A visão, a revelação que Ló estava tendo e a que Abraão estava tendo. Os líderes de Ló levando ele, indo com ele para Sodoma, e Abraão com seus pastores indo para os carvalhais de Manre, onde consequentemente teve a visita ali de Elohim, de Deus em carne. Então é claro que o lugar também interfere. Mas veja que no tabernáculo Brana as pessoas estavam amarradas em incredulidade. E como sabemos, a incredulidade ela impede o Espírito Santo de operar, ela amarra o Espírito Santo. Agora, estamos vivendo num tempo em que nunca houve tanta incredulidade. Sim, por parte de Laodiceia é trevas total, incredulidade total. Mas, se nós somos eleitos, se nós somos essa igreja, que é os chamados para fora, então nós não podemos nos enquadrar neste contexto de incredulidade. Claro, a não ser que aí entra esse outro lado, essa igreja carnal, essa igreja natural, que sim é incrédula. Então veja esse ponto. Cuidados do mundo, cuidados com coisas naturais, não são coisas erradas, mas vivendo nesses dias em que nós há tanto tempo falamos, lemos, ouvimos, em que estamos prestes a um rapto, será que é tempo de nós corrermos atrás de tantas coisas aí, que se nós pararmos para pensar, é vaidade? Como nós lemos, me falha a memória agora, se em Eclesiastes ou em Provérbios, um desses dois livros, Salomão, depois de tantas conclusões, de tantas experiências, Salomão provando de todas as melhores experiências possíveis que um ser humano poderia provar, Salomão que teve de tudo, do bom e do melhor, chegando à conclusão que tudo era vaidade. Então será que nós, se cremos de verdade que estamos vivendo às portas do rapto, sabendo que tem muito menos do que 3 minutos para meia-noite, que quem sabe já chegando tão perto dessa meia-noite, vivendo já, quando nós olhamos para a realidade, nós já passamos dessa meia-noite, já estamos naquele período já de se aproximar daquele entre as 6 e as 9, já nesse momento.
E nós, preocupados com tantas coisas naturais, correndo atrás de tantas coisas naturais, será que é tempo disso? Ou nós estamos esperando esse rapto para 100 anos à frente? Ou é isso, ou realmente estamos mostrando que não somos essa igreja espiritual. Essa igreja que se enquadra, como nós vemos lá em Ezequiel 9, aquele 7º anjo marcando aqueles que gemem, aqueles que não estavam concordando, aqueles que estavam clamando contra aquelas abominações, contra toda aquela situação. Como nós vamos ter esse quadro nas nossas vidas se nós estivermos ocupados demais com os afazeres aqui naturais? Então, esse tempo de meditação, ele nos tira dessa correria, ele nos tira dessa ocupação com as coisas naturais e nos traz para este momento de refletir, de meditar nas coisas de Deus. Porque o diabo está tentando o tempo todo nos ocupar com qualquer coisa de menos a palavra de Deus. Então veja, como Salomão disse, as pequenas raposinhas são elas que danificam a vinha. E nós estamos chegando no momento da pirâmide que a coisa está afunilando tanto, que cada vez que a palavra se abre para nós, falando individualmente, nós ficamos mais apertados. Nós vemos que o que nós vivemos ontem não é suficiente para hoje. Que precisamos ainda nos entregar mais, nos humilhar mais na presença de Deus, porque o diabo precisa de uma só oportunidade para nos derrubar, para nos tirar do foco. Então veja, amarraram as pessoas a tal ponto que não conseguem produzir crescimento espiritual. Veja o ponto. Estamos falando de chegar à estatura de um varão perfeito, de chegar a essa estatura que o profeta chegou, e como nós lemos na mensagem A Tempestade que se aproxima, na mensagem Em Sua Presença, na mensagem Testemunhas, o profeta contando, pelo menos nessas 2 primeiras mensagens que eu citei, aquela experiência dele falando a palavra ali naquela montanha, naquele monte, repreendendo a tempestade, e no caminho ali de volta ele foi transformado, viu a sua esposa ali transformada, teve toda aquela experiência extraordinária, aquele momento ali de comunhão com Deus, chegando, mostrando que ele tinha chegado à estatura do varão perfeito, no monte, já pronto para ser arrebatado. Agora, se nós estamos trabalhando por isso, e aí nós vemos o profeta nos orientar, nos mostrar que as coisas naturais, não é nem pecado, o diabo, com toda a sua astúcia, não vai vir para esse povo agora, da última era, tão instruído, não vai vir com escândalos, com coisas. Claro que tem pessoas que são pegas pelos escândalos, por pecados que são considerados graves. Claro que ainda derruba pessoas com essas coisas, mas o diabo sabe que os eleitos não vão ser pegos com essas coisas, mas com pequenas coisinhas, com pequenos detalhes. Ele só precisa de tirar o foco das pessoas, de tirar a atenção delas da palavra, para que elas percam tempo e o diabo ganhe mais tempo aqui. Então, e impeça que as pessoas tenham um crescimento espiritual. Porque, como nós temos aprendido, não basta nascer de novo. Um bebê nasce e não fica só no nascimento, há um crescimento. Então nós desejamos chegar a esse amadurecimento do trigo para ser recolhido, levado para essas bodas do cordeiro. É necessário chegar a essa fase adulta,
a esse amadurecimento, a esse filho que pode agora ser adotado, falar em lugar do pai, como profeta. Foi ali uma demonstração, Deus trazendo uma demonstração do que Ele quer fazer conosco. Fez ali com o profeta, como fez com Jesus. Agora, vemos aqui o que está amarrando o crescimento espiritual do povo. Que Deus nos ajude, né, a vencer estas coisas. Esse é o problema da nossa nação. Esse é o problema das nossas igrejas. Elas não têm alegria, e a alegria do Senhor se foi. Como foi escrito certa vez na Escritura, a palavra hebraica de Icabod, que significa foi-se a presença do Senhor. Isso está sobre as nossas igrejas, porque deixamos a fundação original e nos colocamos em credos e denominação e permitimos que as coisas do mundo secassem nossa experiência com Deus. Agora veja bem, toda vez que o profeta cita aqui denominações, claro, falando daqueles dias que ele estava vivendo, onde as denominações já estavam corrompidas, mas hoje nós não estamos falando das denominações aí seculares. Estou falando das nossas igrejas da mensagem, que deixaram essa água secar, como o profeta fazendo aqui essa associação a Salmos no primeiro capítulo aqui, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Então, deixaram essas águas secar, deixaram serem amarrados por tantas coisas naturais e não estão crescendo espiritualmente. Nós vemos as igrejas crescerem financeiramente, crescerem naturalmente, com grandes estruturas, capacidades, ferramentas, toda uma estrutura, toda uma mão de obra para ser feito, né, trabalhos para ser feito a obra, mas está faltando o crescimento espiritual. As pessoas estão envolvidas no trabalho, estão envolvidas sim nas tarefas, na parte natural, na parte mecânica da coisa, mas deixando secar essa água, o Espírito Santo que traz esse crescimento, porque estão plantadas não nesses ribeiros de água, mas plantadas numa denominação, e denominação, né, algo que se organizou, plantado na experiência de um homem, plantado no fundamento de um homem, mas não no fundamento de uma revelação, como Deus disse que edificaria a sua igreja. Então, tudo isso representando essa igreja natural, esses indivíduos naturais. Foi-se a presença do Senhor. Isso está sobre as nossas igrejas, porque deixamos a fundação original e nos colocamos em credos e denominação e permitimos que as coisas do mundo secassem nossa experiência com Deus. E aí, é claro, secou a experiência com Deus, vai começar a copiar as coisas do mundo. Mas, onde começa isso? Pelos líderes. Veja que ponto Eli chegou, ficou obeso. Por certo, Eli já não estava tanto ativo nas coisas de Deus. Ou pelo menos aquilo era já algo, um ritual, já era algo, uma rotina, como Deus, em determinado livro ali do Velho Testamento, se enoja dos sacrifícios do povo e diz para eles que já estava cansado daqueles sacrifícios que eles estavam fazendo como uma obrigação, como uma tradição. Então, veja, os líderes
perdem essas experiências ou deixam de ter essa experiência, esse crescimento espiritual, né? Vivem de experiências passadas, né? Daquele nascimento, daquela introdução, daquele início que teve a obra, daquele tempo que Deus usou seus ministérios e ficam por isso só. A palavra vai seguindo o povo que permanece debaixo dessa liderança, se corrompe, se organiza, as escolhas do povo começam a ser através de escolhas influenciadas pelo mundo, da forma que o mundo faz, e esse mundo se tratando de igreja natural, de igreja carnal. Assim é com a igreja hoje. Quando a igreja se afasta da fonte da vida, quando ela se afasta das alegrias da salvação, quando ela se afasta do Senhor Deus, então essa pessoa torna-se um espinho, sempre encontrando falhas, espetando. Então logo você chega, aí o profeta vai citando aqui, né? Sou isso, sou aquilo, citando placas de igrejas. Não fale comigo sobre essas coisas. Isso, veja que antigamente a gente encontrava isso, né, quando você ia evangelizar alguma pessoa de determinada denominação, alguma pessoa que não era da mensagem, né? Hoje, dentro da mensagem, se você vai falar algo que aquela placa de igreja que a pessoa está ali filiada, que a pessoa está ali ligada, que ela está enraizada, se não prega aquilo, ela não aceita, como o profeta está falando aqui. Não, eu sou isso, meu pastor não prega isso. Por quê? Ela não foi plantada nesses ribeiros de água de Salmos capítulo 1. Ela está plantada numa denominação. Então veja que denominação não é mais somente as placas aí das igrejas que nós conhecemos aí fora. Indivíduos dentro de igrejas chamadas da mensagem se denominaram. E isso já faz tempo, mas nós vemos a cada dia isso se tornar mais claro e evidente, e Deus tem nos chamado para fora disso. Deus tem nos chamado para fora desse contexto, deste sistema, para entrarmos em Cristo, para estarmos plantados nesses ribeiros de água, onde não é cisterna rota, onde não é água parada, onde não vive daquela água parada, onde insetos e tudo mais começa a pousar e não tem mais crescimento. E aí as pessoas começam a se amarrar nas coisas naturais e trazem, claro, um crescimento natural para a igreja. Às vezes aumenta em número, às vezes aumentam em condições financeiras, em condições naturais, mas e em crescimento espiritual? Aí está o fato, aí está o ponto. E em crescimento espiritual? E ali no parágrafo 64, qual é o problema da igreja hoje? Foi colocada numa denominação, que pôs credos denominacionais e a amarrou, sem alegria. Só um chuvisco de vez em quando. De vez em quando tem uns flashes de avivamento. De vez em quando tem ali algo para uma luzinha e traz um avivamento para as pessoas, mas nada mais que isso. Ou seja, estão naquele segundo átrio, onde a luz dos castiçais traz uma luz, sim, mas não é a glória da Shekinah. O que ela precisa ser é sair do meio de escarnecedores e incrédulos e ser plantado junto aos ribeiros de água. Veja
esses escarnecedores e incrédulos, não estamos falando, profeta aqui, se você meditar nisso com muita sinceridade no coração, com muito carinho, não são as pessoas do mundo. Não está falando, claro, pode ter essa aplicação também para você não se assentar na roda dos escarnecedores, dos mundanos, né? Contadores de piadas sujas e tal, mas veja esse lado, esse ângulo desses escarnecedores dentro das igrejas da mensagem, esses incrédulos dentro das igrejas da mensagem. Porque, repetindo, voltando a Eva descreu de uma partezinha só da palavra, e aquilo foi incredulidade, gerou incredulidade. Esse corpo aqui, ele é resultado de incredulidade, consequência de incredulidade. Então, a Bíblia nos chamando, Deus nos chamando a atenção para não nos assentar na roda destes. Ou seja, sai dela, povo meu, sai do meio destes que se contaminaram por sistemas humanos e se tornaram escarnecedores, incrédulos, para produzirmos um crescimento espiritual. Agora, assentados no meio desses escarnecedores, nós não produziremos esse crescimento. Por isso que Deus tem tirado indivíduos do meio desses sistemas. Então veja, e é claro que é individual, que é particular, Deus se desvelando para cada um, para cada indivíduo, para cada eleito, né? Mas que Deus nos ajude a trazer esse clamor, né? Trazer essas coisas para que nós possamos nos despertar para isso, para que nós possamos realmente nos atentar que o diabo está trabalhando sem folga. Mas, por outro lado, Deus também tem nos dado todos os recursos da parte de Deus para que nós possamos ver, discernir esse anticristo, esse espírito tão parecido que está justamente no meio do povo de Deus, justamente na igreja. Irmãos, que momento que nós chegamos! As pessoas preocupadas com demônios de todos os tipos aí fora, irmãos, nós temos, claro, que vigiar, que repreender todos os tipos de demônios, todas as coisas contrárias à palavra, mas, se Deus permitir que nós lermos, esses espíritos sedutores, esses demônios que estão operando no estado religioso, são os piores, são os mais perigosos. Vêm de uma forma camuflada, de uma forma com aparência de piedade, negando a eficácia dela. Então, vamos realmente tomar cuidado. Agora, água representa vida. Sabemos que Moisés no deserto, ele feriu a rocha e ela deu águas de vida a um povo que estava perecendo. E Jesus disse, como Moisés feriu a rocha no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E ele foi ferido. Então, o Filho do Homem, esta palavra está diante de nós. Então, que nós possamos tomar desta palavra, tomar desta água que está vertendo desta rocha e tomar desta fonte para este crescimento espiritual nas nossas vidas. Então, de um lado, Icabode, se foi a presença de Deus, mas, do outro lado, a presença de Deus está
a cada dia mais próximo desses indivíduos desta igreja espiritual, a tal ponto, né, como tem o hino, né, que nós cantamos, que fala da jornada, né, de Elohim, Melquisedeque, e tem uma parte que fala que Deus descendo, né, para que nós possamos subir. A presença de Deus está cada vez mais próxima desses filhos de Deus, desses indivíduos espirituais, que nós vemos um quadro perfeito com o irmão Brana, quando ele foi elevado, né? Deus desceu ali, mas também elevou o profeta a esta altura, né? Ali. Então, este imã está atraindo estes espirituais, esta igreja espiritual. Na exposição das eras, aqui na era de Laodiceia, vou ler aqui alguns parágrafos. Eu não vou citar aqui o parágrafo, porque na verdade no livro não tem parágrafo, né? Mas eu não peguei a página aqui, mas é na era de Laodiceia. A igreja de Laodiceia diz: rica sou e estou enriquecida, e de nada tenho falta. Essa foi sua autoavaliação. Autoavaliação esta que muitas pessoas elas acreditam que elas estão totalmente enriquecidas, estão prontas, né, para este rapto. E uma das piores coisas que acontece com as nécias é achar que elas tinham azeite suficiente quando não tinham. Quando a pessoa ela acha, quando a pessoa ela entende, ela está completamente convicta que ela alcançou algo, ela não vai mais buscar por aquilo. Então, esse crescimento espiritual não acontece, e quando elas descobrem que não tinham alcançado o suficiente, já era tarde demais. Então, oxalá que nós tenhamos esse despertamento que nós precisamos alcançar, essas riquezas de Deus. E olhou para si mesma, e isso o que viu. Ela diz: rica sou, que significa que ela é rica nas coisas do mundo. Ela está se jactanciando diante de... E aí o profeta cita aqui Tiago no capítulo 2, do verso 5 ao 7, eu vou ler essa escritura. Tiago no capítulo 5. Deixa eu ler aqui o profeta... cita essa escritura aqui de Tiago. Achei que eu tinha marcado aqui. Tiago no capítulo 2. Vamos ler aqui. Ou no versículo 5. Tiago capítulo 2, versículos 5 até o 7. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que era para o mundo, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Veja, e a igreja natural rica nas coisas do mundo, mas, como nós lemos aqui anteriormente, e o profeta aqui comentando, mas pobres na fé, ricos nas coisas deste mundo, mas pobres na fé, pobres na revelação,
pobres no conhecimento de Jesus Cristo, sendo prósperos nas coisas do mundo e miseráveis nas coisas de Deus. Por quê? Indivíduos, igreja natural, igreja carnal. Mas a igreja espiritual, na maioria das vezes, são pessoas pobres nas coisas do mundo. Ou pessoas que têm o necessário, que têm o essencial, mas por elas terem um objetivo espiritual, por elas terem um foco, uma meta de um reino celeste, então elas não estão ocupadas em alcançar as coisas, mais coisas aqui naturais. Elas têm o que precisa, mas estão focadas, determinadas em alcançar esse tesouro, em ajuntar tesouro no céu. É simples assim, porque tudo que a pessoa ela se dedica ali a fazer, normalmente ela vai conseguir, ela vai alcançar. Tudo que ela emprega, todos os seus esforços, todas as suas energias para fazer, ela vai conseguir. Então nós temos aqui essa Laodiceia, todo esse contexto mundano e também todas essas pessoas que são naturais, que são crentes naturais, estão todos enquadrados nisso aqui. E aí o profeta fala, aí ele cita aqui, citando aqui o texto, né? Contudo, vós tendes menosprezado o pobre, e não são os ricos que vos oprimem? Não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são os ricos que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? E aí Tiago vai exortando ali os irmãos, né? Aí o profeta falando aqui, ora, eu não estou sugerindo que um rico não possa ser espiritual, porém todos nós sabemos que a palavra diz que são poucos. Porque é claro, meus irmãos, que é uma grande ocupação, a pessoa tem ali seus bens, tem ali seus investimentos, e tudo isso gasta tempo, tudo isso gasta dedicação da pessoa, ocupação da pessoa. E é claro, do jeito que o tempo está corrido, está passando cada vez mais rápido, tudo acelerado, dificilmente a pessoa vai parar, vai ficar ali num momento de calmaria para meditar nas coisas de Deus. Sua cabeça está tão cheia de tantas coisas, de tantos compromissos. Então, por isso que dificilmente, né, como Jesus falou, dificilmente um rico iria se salvar. Claro que não é impossível, né? São os pobres que predominam no corpo da verdadeira igreja. Isso o profeta falando. Pois bem, se a igreja torna-se cheia de riqueza, sabemos apenas uma coisa, Icabode. Foi escrito sobre seus portais. Não se pode negar isso, pois é a palavra. É forte, mas não sou eu que estou dizendo, né? Por falar a respeito da igreja, por falar a respeito da riqueza na igreja, isso aqui está na era da igreja de Laodiceia. Ora, nunca houve tamanha demonstração de riqueza. Os belos santuários se multiplicaram em número como nunca antes. Os vários grupos disputam entre si para ver quem pode construir o maior e o mais atraente. Uma grande realidade dos nossos dias, principalmente com a internet. Então, antigamente era só questão de templos maiores e mais luxuosos. Agora, não só os templos, mas também os equipamentos, estruturas, né, de transmissão e o canal e isso e aquilo. E eles constroem centros educacionais no valor de incalculáveis milhões, e esses edifícios são usados apenas 1 ou 2 horas por semana. Agora, isso não seria uma coisa tão terrível, porém, eles esperam que este pequeno tempo despendido com as crianças na instalação de ensino
tome o lugar das horas de treinamento que deviam ser dadas no lar. O dinheiro tem entrado tão abundantemente na igreja que diferentes denominações possuem ações e bônus, fábricas, poços de petróleo e companhias de seguro. Eles têm despejado muito dinheiro em fundos de previdência e aposentadoria. Ora, isto soa bem, porém tem se tornado um laço para os ministros, porque se decidem deixar seu grupo em troca de mais luz ou do amor de Deus, eles perdem suas pensões. A maioria não pode suportar isto e permanecem com seus grupos de pressão. É a pura verdade. Quantos homens, repito, estou falando do cenário do grupo da mensagem. Quantos homens poderiam estar pregando com toda a eloquência esses assuntos que têm sido esclarecidos, como Deus usou nosso irmão Neville para trazer esses assuntos, como Deus tem usado o pastor Davi, irmão Jorge, e talvez outros que eu não conheça, que eu não tenha visto, mas quantos homens poderiam estar contribuindo para esses assuntos serem levados ao povo, às pessoas? São as promessas de Deus, que o povo poderia ter conhecimento disto, mas estão aqui, pegos neste laço do dinheiro e de tudo que o dinheiro pode trazer para eles, todo o conforto, que se começar a falar estas coisas, ou se trazer estas coisas, eles vão perder, como o profeta disse, suas pensões, seus benefícios, porque estão debaixo, de lideranças, o qual, se eles optarem por pregar a genuína palavra de Deus, essas lideranças vão os cortar esses benefícios. E aí o que escolhem? Escolhem esses benefícios, né? Você sabe que a religião hoje é reconhecida como um grande negócio? É um fato incontestável que eles estão colocando administradores de empresas nas igrejas para cuidar das finanças. É isto que Deus deseja? Não nos ensina a sua palavra no livro de Atos que 7 homens cheios do Espírito Santo e de fé serviam ao Senhor em assuntos de negócio? Pode-se certamente ver porque Deus disse: tu dizes que és rico, e nunca disse isso. Eu nunca disse isso, né? Deus nunca disse isso. A igreja diz que ela é rica. E as igrejas dizem que são a esposa, que são a noiva de Jesus Cristo. Dizem que viram, os selos abertos. Dizem que receberam a manifestação do Filho do Homem, e dizem isso e dizem aquilo, como Mateus capítulo 7, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo. Agora, o que Deus está dizendo acerca de nós? E veja como é uma grande realidade aí nas igrejas da mensagem, como nós podemos olhar para o profeta que não deixou patrimônio nenhum, a igreja lá era um tabernáculo comum dentro dos parâmetros normais de uma igreja, sem luxo, claro, foi feita reforma, ficou o ambiente mais confortável, mas tudo dentro do normal. O profeta, quando ganhou lá o Cadillac, era constrangido, tinha vergonha de andar no carro, por causa que tinha irmãos que não tinham condição nem carro, e ele não queria passar naquele carro, sabendo que irmãos não tinham nem carro. E hoje, nós olhamos para esses pastores, para esses líderes, e comparamos com o profeta. Que semelhança nós vemos? Que semelhança dessas igrejas com aquela igreja Atos, com aquela igreja primitiva, com aquela
exemplo, com aquela alfa. Então, Jesus Cristo continua sendo o mesmo, como diz a sua palavra de Hebreus 13:8. Mas, isso é icabode, já se foi a presença de Deus, então começam a ser como as outras nações. Que nações essa? As outras igrejas. Porque aqui estamos falando de igreja. Então, quando Israel queria se tornar como as outras nações, depois que a glória de Deus se foi, essas igrejas que a glória de Deus se foi, estão querendo se tornar como as denominações do mundo, como as outras igrejas carnais. Agora, quero lhe mostrar quão diabólica tem se tornado esta ganância por dinheiro. As igrejas têm feito tudo em busca de um quadro de membros, especialmente dentre os ricos. Ah, irmãos, como os membros mais endinheirados, com mais potencial, financeiro, são benquistos, são bem recebidos, são rapidamente colocados em posições, em lugares de destaque. Como isso é uma grande realidade, Em todo lugar há um apelo para tornar a religião tão atraente e empolgante, de modo que os ricos e cultos e todos que têm prestígio mundano entrem e sejam ativos na igreja. Será que não podem entender que se a riqueza é o critério de espiritualidade, então o mundo já tem Deus, tem tudo de Deus, e a igreja não tem nada? É uma grande realidade. Na mensagem Estreita é a Porta, de 1º de março de 59, parágrafo 59. Lembre-se, se você segue Cristo, você será odiado pelas pessoas, pois todo aquele que viver piamente em Cristo Jesus sofrerá perseguições. E se você vem a Cristo, você não virá por alguma igreja ou alguma denominação, ou algum credo. Você virá pelo sangue. Essa é a única avenida de entrada. E você não pode trazer ninguém com você. Você virá sozinho e permanecerá sobre a sua própria confissão e a sua própria fé. Você não entrará sendo carregado pelo pastor ou pela fé de sua mãe. Você virá como um indivíduo quando você vier a Deus. E muitas vezes nós fazemos aquelas escolhas tolas. Mensagem Portas na Porta, 6 de fevereiro de 65, parágrafo 189. Mas existe uma segregação. A noiva de Cristo é segregada do restante das igrejas. E isto é exatamente certo. A igreja natural e a igreja espiritual. A igreja carnal e a igreja palavra. Isto sempre foi assim. Jesus veio para os seus, e os seus não receberam, mas tantos quantos o receberam. Então sempre tem sido assim, A igreja natural e a igreja espiritual. E aí, conectando aqui essa citação da mensagem Portas na Porta com a mensagem Dores de Parto, já caminhando aqui para o nosso final. A partir do parágrafo 178 da mensagem Dores de Parto. Olha, e aí o profeta diz assim: a palavra tem de dar à luz à igreja noiva a palavra. A igreja tem de ser dada à luz dela, uma noiva para Cristo. Como o corpo cresce, assim cresce o corpo de Cristo. Nós falamos aqui de crescimento espiritual, Salmos no capítulo 1.
E então, finalmente, a cabeça virá a ele. A cabeça dele virá. Agora, se notamos, porque está todo ligado à cabeça, né? O corpo todo ligado à cabeça. E aí o profeta fala aqui, no parágrafo 179, estes sistemas, né, não crescerão disso, porque é um sistema e não pode produzir. Porém, eles estão ambos no mesmo campo, né? Essas duas igrejas nesse mesmo campo, né? Nesse mesmo ambiente. Porém, eles estão ambos no mesmo campo, regados pela mesma água e a mesma luz do sol. Um é a palavra, um não é a palavra. Em 1 Samuel, capítulo 8, eu comentei um pouco aqui sobre isso, mas gostaria aqui de ler. É bom, você tendo um tempo, leia todo o capítulo, também lá no capítulo 4 de 1 Samuel. Mas aqui, no capítulo 8 de 1 Samuel, o povo, depois de toda aquela situação ali, com os filhos de Samuel. Samuel também já estava velho, não estava conseguindo ali ter ali um pulso firme mais ali, ter o controle, né, na verdade, com seus filhos não seguindo ali o exemplo do pai, né, o caminho ali do pai, se pervertendo ali, enfim. E aí o povo fez a pressão, né, de Samuel, querendo que Samuel levantasse ali um rei para Israel. E aí nós lendo aqui, tirando essa parte dos filhos de Samuel estar agindo daquela maneira, eu quero focar aqui na escolha do povo, né? Samuel era a escolha de Deus, a liderança de Deus para o povo. E o povo quis, como diz aqui, ó, no versículo 5, e ponderaram-lhe: tu envelheceste, teus filhos insistem em não andar nos teus caminhos, portanto, constitui sobre nós um rei, o qual exerça a justiça sobre nós, como acontece em todas as nações ao nosso redor. Então, a palavra tem envelhecido para muitas igrejas, para muitas pessoas, e assim elas desejam ser da maneira que outras igrejas naturais e carnais são. A palavra se envelheceu, a palavra não é mais vivificada no meio deles. A palavra não é mais hoje e eternamente para muitas pessoas. Ficou lá no passado. No entanto, esta expressão constitui sobre nós um rei, o qual exerça justiça sobre nós, causou um profundo desgosto ao coração de Samuel. Então ele invocou o nome do Senhor e orou. O Senhor Deus então lhe respondeu em seguida: atende, pois, a tudo que este povo te pede, porquanto não é a ti que eles rejeitam, mas sim a minha própria pessoa, porque eles não desejam mais que eu reine sobre eles. Então, quem reinava o povo através de Samuel era Deus. Então o povo estava rejeitando o próprio Deus. Agora, Deus, dentro dessa vontade permissiva, Ele dá ao povo o líder que eles querem. Então, nós temos visto pessoas perecendo porque eles abraçaram seus líderes que já pereceram e estão perecendo junto, porque eles quiseram. Por mais que Deus está mostrando a vida, por mais que Deus está apresentando para nós estas águas, estas fontes borbulhantes da palavra, esta liderança divina em nosso meio através do Espírito Santo, que não temos aqui nada para oferecer, somente a palavra de Deus, somente temos o que Deus
esta riqueza da palavra, da graça de Deus para apresentar, mas muitas pessoas têm rejeitado isso, porque realmente, nos dias que nós estamos vivendo, você viver dentro de uma simplicidade, né? Igrejas se manterem dentro de uma simplicidade e estarem voltadas para o crescimento espiritual, não crescimento de ministérios, não crescimento de números e tudo mais, é algo completamente na contramão do que o mundo religioso dentro das igrejas da mensagem tem seguido. Então, isso é antipopular, né? E aqui o povo escolheu, e muitas pessoas é-lhes dado a oportunidade, muitas pessoas não, todas as pessoas é-lhes dado a oportunidade de escolher, serem guiados, liderados por Deus ou por estes líderes que Icabode, já se foi a presença de Deus, mas o povo quis, o povo tem o líder que eles querem. Então, como Ló fez a sua escolha. Ló fez a sua escolha, Abraão fez a sua. Qual foi a consequência da escolha de Ló? Aí ainda na mensagem Dores de Parto, o profeta aqui, a partir do parágrafo 225, vou ler aqui já o 230. Agora, isso é o que estava acontecendo naquele dia, apenas para mostrar o último sinal que Abraão viu, o grupo eleito tirado fora de Sodoma. Agora, não falhe em entender esta parábola. O que quer que você faça, o grupo que tinha sido tirado, que não estava em Sodoma, para começar. Então, veja bem, o profeta chamando a nossa atenção, o grupo que foi tirado desse sistema, o sistema que está pegando as pessoas hoje. E quando nós estamos aqui falando, não é contra as pessoas de maneira nenhuma, são pessoas maravilhosas, mas estamos lutando contra esse sistema que está o tempo todo tentando nos acomodar, que está tentando nos abafar e impedir que esse crescimento espiritual aconteça na nossa vida, que esse relacionamento íntimo com Deus seja cada dia mais próximo, seja cada dia mais intenso. E aí o profeta fala, né, daqueles anjos que desceram a Sodoma, pregaram para Abraão, aquela mensagem trouxe uma cegueira, para Abraão não, para Ló, trouxe uma cegueira para Ló, como tem trazido para tantas pessoas, enquanto traz essa cegueira para esses que estão nesse sistema, né? Como o próprio Eli, já cego naturalmente, e quantos líderes estão cegos espiritualmente, juntamente com seus liderados, por causa do lugar que estão, porque se envolveram num sistema. Então estão cegos, então estão dentro desse contexto de Laodiceia. Porém, lembre-se, houve um grupo também que era um grupo espiritual. O grupo de Jacó, não o grupo de Esaú. Houve um grupo de Jacó. Aí o profeta aqui confunde, né? Jacó, na verdade ele quis dizer Abraão. E aí ele segue aqui falando de Abraão. Esse mensageiro, o que foi a grande coisa notável que ele fez para mostrar que estava no tempo do fim, ele discerniu os pensamentos que estavam na mente de Sara. E Jesus, o Filho de Deus, que se fez carne, mostrando que o Espírito de Deus retornaria nesse pequeno grupo eleito no tempo do fim e se manifestaria da mesma maneira. Amém. E Deus tem discernido, né,
através da sua palavra, os nossos pensamentos, nossas intenções. Na mensagem Ouvindo, Reconhecendo e Agindo sobre a Palavra de Deus, essa 21 de fevereiro de 1960. A partir do parágrafo 18, o profeta falando que Esaú representa o homem da terra, o homem natural, de inclinação religiosa, porém nunca capaz, não estava nele fazê-lo, jamais esteve nele ser capaz de ultrapassar as coisas do mundo, as coisas carnais. E esse espírito daquele mesmo nascimento está ainda representado no mundo hoje e está chegando a um auge. O crente espiritual e o homem carnal. Crente carnal, ninguém pode dizer que não eram ambos religiosos. Eles eram. Eles não disseram que um servia a um ídolo e outro a um Deus. Ambos eram servos de Deus. Ambos crê na mensagem, né? Mas tem essa separação. Agora prestem bastante atenção às Escrituras este assunto agora, porque estou certo de que isto ajudará vocês. Vem? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O profeta conectando essa Escritura de Mateus capítulo 7 aqui com Jacó e Esaú. E aí ele apontando, né? Jacó, com essa busca pela primogenitura, ele sendo esse tipo do espiritual, e Esaú ali atarefado, né, com as coisas naturais, né? Não coisas erradas, mas Jacó deu muito mais valor para a primogenitura do que Esaú, né? Como muitas pessoas estão dando muito mais valor, muito mais de seu tempo para as coisas naturais do que para essas promessas de Deus. Então vou ler aqui mais algumas citações para a gente ir encerrando um resumo das 7 eras, aqui mais uma citação das eras, né? O profeta falando que estamos no tempo da colheita. Então, por estarmos já nesta fase, já nesta estação, as coisas estão mais nítidas, né? É tempo da colheita, então tem que chegar a cena nesta era aqueles que trarão o trigo e o joio ao amadurecimento. O joio já está amadurecendo com grande rapidez, sob mestres corruptos que guiam o povo para fora da palavra. Porém, o trigo também tem que amadurecer, e a ele Deus está mandando o profeta mensageiro com o ministério vindicado para que ele seja aceito pelos escolhidos. Eles o escutarão assim como a primeira igreja escutou a Paulo e amadurecerão na palavra até chegar a ser a noiva da palavra, e as poderosas obras serão encontradas nela, as quais sempre acompanham a palavra pura e a fé. Os grupos da igreja falsa se ajuntarão no Concílio Mundial de Igrejas. Este concílio de igrejas é a imagem erigida à besta. E o profeta vai citando aqui Apocalipse 13, falando dessa imagem da besta. Mas aqui na frente ele fala, sendo que este último capítulo é dado para traçar as duas igrejas e os dois espíritos desde Pentecostes até a consumação de cada uma delas. Tomaremos estas últimas páginas para mostrar isso na era de Laodiceia. Ele aqui citando Apocalipse 17. Uma nascendo do Pentecostes, né, que ele estava falando aqui, lá na primeira era, e essa igreja espiritual nascendo do Pentecostes, né, dessa experiência com Deus, esse batismo do Espírito Santo, e a outra nascendo lá daquele concílio lá, né, com Constantino, todo aquele movimento ali que teve para trazer
aquele espírito anticristo para o meio da igreja. Na mensagem Ele Cuida e Você, 21 de julho de 63, parágrafo 116 aqui em diante. Agora, aí estão as duas igrejas. Uma delas nasceu em Nicéia e a outra nasceu no Pentecostes. Essa citação aqui ele vai trazer o comentário sobre isso, né? Uma sempre foi contra a outra. Nós viemos através das eras da igreja para provar isto. Uma é contra a outra. Uma delas é educada, dignificada, igreja intelectual, com ótimos estudantes e assim por diante. E a outra classe é um grupo de santos roladores. Ela foi no princípio embriagados, pescadores iletrados, e a mesma coisa hoje. Continua classificada na mesma categoria. Uma delas é científica, a outra é espiritual. Uma é organizada cientificamente, a outra é no discernimento espiritual da palavra. Uma é cientificamente preparada, os grupos de homens que falam, bispos intelectuais, a outra é absolutamente nascida do Espírito de Deus e vive pelo Espírito de Deus. E isto realiza e faz acontecer as palavras que Deus prometeu. Mostra que toxina você está tomando. Tem você tomado a toxina educacional? Tem você tomado a toxina do Espírito Santo? Vê? Que coisa, né? Na era da igreja de Esmirna. Conserve isto em mente com cuidado. Essa citação aqui. Deixa eu ver se eu peguei a citação certa aqui. Não, na era de Pérgamo. Era de Pérgamo, o profeta falando aqui de Jesus, o segundo filho, né, o segundo Adão. Também uma semente, palavra falada de Deus foi-lhe dado, uma noiva como a Adão. Mas antes dele poder desposá-la, ela também caiu. Ela, exemplo da esposa de Adão, foi posta à prova para ver se ela creria na palavra de Deus e viveria, ou se duvidaria da palavra e morreria. Ela duvidou, ela abandonou a palavra, ela morreu. Os que estão na noiva fazem somente sua vontade, ninguém pode fazê-los proceder de outro modo. Eles têm assim diz o Senhor. Eles sabem que tem de ser Deus neles fazendo as obras, cumprindo sua própria palavra. Ele não completou toda a sua obra durante o seu ministério terreno. Assim ele agora opera na noiva através dela. Ela sabe que não era tempo para ele realizar certas coisas que deve fazer agora, mas ele cumprirá agora, através da noiva, a obra que ele deixou para este tempo específico. Que grande tempo nós vivemos, né? Deus, através da noiva, cumprindo essa parte do ministério. Agora, como o profeta disse aqui, em Dores de Parto, em outras citações, essa noiva palavra, essa palavra dá luz a essa noiva palavra. Então, se de um lado, essa outra igreja não pode produzir essa palavra, porque a glória de Deus, porque a presença de Deus, ela saiu dessa igreja, esse sol não está mais brilhando nessa igreja, então ela não vai chegar a esse amadurecimento, ela não está mais sob a presença desse sol, né? E cabode. Então não vão chegar a esse amadurecimento, a esse crescimento, mas esses que estão sob a presença do sol, sob a presença de Deus, então eles vão chegar a esse amadurecimento e produzir essa palavra noiva. E para encerrar, já encerrando
Cristo é o mistério de Deus revelado, 28 de julho de 63, a partir do parágrafo 431. E agora, através disso, ele produz uma árvore noiva, a qual será a árvore da vida restaurada de novo a ele, como marido e mulher no jardim do Éden. Oh, glória a Deus! Pela mesma palavra e pelo mesmo Deus manifestada em marido e mulher, a mesma árvore noiva de volta novamente. Note, fazendo isto conhecido. Que coisa há realmente tanto aqui que nós poderíamos simplesmente continuar seguindo adiante. Note, a árvore do corpo de Cristo no jardim, agora dando a conhecer o seu mistério a esta árvore noiva. Observem, redimido por Cristo, o segundo Adão. Vocês creem que ele foi? Amém? Voltando para o lar, para o Éden, com sua esposa caída, redimida de volta ao lar novamente. Isso é Cristo e a igreja hoje, tomando de volta a sua esposa. Então, estão vendo o tríplice mistério agora? Deus manifestado em Cristo, Cristo manifestado na igreja, tudo junto para trazer de volta o Adão e a Eva original novamente, homem e mulher, os quais são um, feitos do mesmo sangue e do mesmo Espírito e tudo mais. Então, se de um lado o povo escolheu essa liderança humana, estão nessa unanimidade, estão nessa união, por outro lado, esta igreja noiva está se unindo com Cristo, né, como o profeta pregou. Redenção pelo poder. A partir do parágrafo 37, o profeta traz aqui essa citação falando, né? A última praga que assolou a terra lá no Egito foi a morte. Todos vocês, leitores da Bíblia aqui, conhecem suas lições de escola dominical e assim por diante, estudaram isso muitas vezes. Porém, a morte foi o último inimigo que assolou o Egito. E o último inimigo que vai assolar a igreja agora é a morte, espiritualmente falando. Mensagem Redenção pelo Poder, 29/3/54, parágrafo 37 e 38. E o último inimigo que vai assolar a igreja agora é a morte. Aqueles que não seguirem a Cristo no batismo do Espírito Santo secarão espiritualmente e morrerão. As igrejas, você pode ver isto agora. Então, para não ficar só nas minhas palavras, né? Estou citando esses parágrafos para poder embasar aqui aquilo que eu estava falando. De um lado, esta igreja natural, esta igreja que a presença de Deus já se foi dela e cabode, mas essa igreja que ela está sendo gerada, está sendo produzindo a noiva palavra. Na mensagem O Selo de Deus, 14/5/54, a partir do parágrafo 289. Sei que vocês dizem, ele disse que são ricos, não tem falta de nada, falando às igrejas. Vocês dizem, rico sou, de nada tenho falta. Nós somos uma grande organização e não sabes que és um desgraçado, pobre, miserável, cego e nu, e não sabes? Se um homem está nesse estado e sabe disso, ele procurará ajuda. Mas, quando você está desse jeito e não sabe, e Cristo diz que as igrejas neste dia seriam desse modo e não saberiam. O que eu disse anteriormente, quando a pessoa sabe, quando nós sabemos que estamos em tal condição, vamos procurar a se livrar daquilo. Mas as pessoas estão convencidas que tem tudo, né? Então, belisque seu ser espiritual, meu querido. Querido irmão, belisque sua alma, por assim dizer, com coração e diga, Senhor Jesus, examina-me, permite que eu faça um levantamento esta noite, antes que vá para a minha cama e descubra qual é o problema comigo.
Tenho professado faz anos e não vejo estas coisas que Jesus disse, que Ele estaria comigo e estas coisas sucederiam. Eu não vejo isto. Qual é o problema, Senhor Jesus? Seja honesto, seja sincero. Desça e fale com Ele, como um irmão, face a face. Ele lhe revelará e lhe dirá: puxe sua alma a um lado e deposite-a lá. Diga: Senhor Jesus, se custar minha família, se custar minha vida, se custar meu emprego, se custar minha filiação à igreja, se custar meu prestígio na cidade, tomarei o caminho dos poucos desprezados do Senhor. Perfeitamente resume tudo que nós dissemos aqui, tudo que eu disse. Se nós pudermos colocar, beliscar nosso ser espiritual, nossa consciência espiritual e atentar para estas coisas, Agora, é necessário essa disposição nossa para abrir mão, para não estarmos plantados nessas coisas naturais, estar realmente plantados nesses ribeiros de água. A última citação aqui, ou a penúltima, mensagem: o rei rejeitado. Bom que não tem audiência aqui com pressa para ir embora, só a nossa equipe aqui. Mas que Deus abençoe aqui nossa equipe técnica aqui que está me ajudando, a tornar isso possível. Tenha mais um pouquinho de paciência comigo. Quando a gente chega no encerramento, ainda tem as partes, Mas vamos aproveitar aqui esse tempo, já está acabando aqui. Deixa eu só achar aqui essa citação da mensagem. O rei rejeitado, vou ler só esses 2 parágrafos aqui. A partir do parágrafo 41, depois que o irmão Brana lê essa escritura de 1 Samuel, capítulo 8, que ele usa para pregar essa mensagem, aí ele vai falando aqui: esse foi um tempo, como em todos os tempos, que as pessoas nunca quiseram que Deus os dirigisse. Elas querem liderança do seu próprio modo. E esta história, esta manhã, quando você for para a sua casa, seria bom você ler ele todo. O profeta tinha sido um homem justo, um homem bom, honrado, de reputação, fiel e honesto com o povo, nunca os enganado, dizendo-lhes: mais que o puro assim diz o Senhor. Mas as pessoas haviam chegado a um ponto de querer mudar este programa. Haviam olhado para os filisteus, amalequitas, amorreus, heteus e outras nações do mundo, e viram que tinham reis que os regia e os governava, e os guiava, e faziam suas batalhas e assim por diante. E pareceu ser que Israel quis seguir o padrão destes reis e destes povos. Mas nunca foi, em qualquer era, a intenção de Deus que seu povo agisse como as pessoas do mundo, ou que fosse governado ou controlado como as pessoas do mundo. O povo de Deus, como sempre, tem sido um povo peculiar, um povo diferente, chamado para sair, separado e completamente diferente em sua ação, em seus modos, em sua maneira de viver do que as pessoas do mundo têm. O seu apetite pelas coisas e toda a sua formação sempre têm sido opostos às coisas que as pessoas do mundo desejam. E essas pessoas do mundo aqui, falando desta igreja natural, esta igreja carnal que está aí lado a lado com estes espirituais. Porque o apetite desses é as coisas naturais, desses carnais, mas dos espirituais sempre andaram opostos a esta igreja natural. Na mensagem aqui, deixa eu pegar aqui. A palavra falada é a semente original, 18/3/62, parágrafo 444
em diante essa mensagem aqui em inglês. No português eu não achei esses parágrafos aqui, mas eu peguei do inglês. Mas antes que este boicote possa vir da marcação da besta, tem que haver uma semente semeada para Deus tirar uma igreja dela. Você entende agora? Uma semente tem que ser semeada, uma semente denominacional, e eles devem fazer uma forma ou uma imagem para a besta, a igreja de Roma. E tem que haver uma verdadeira noiva. E entendemos que a chamada noiva é rejeitada. A noiva de Adão, rejeitada para trazer vida, ela trouxe a morte. Nós somos o produto dela. Nossos corpos, todos nós morremos. A noiva de Jeová morreu. Ele se divorciou dela e tirou um povo dos gentios por seu nome. Isto é certo? O nome dele, como uma mulher toma o nome de um homem, a noiva. Agora, o que ela fez? A mesma coisa que eles fizeram da outra vez. Se denominaram poluída. Mas em cada geração, cada reavivamento traz algum profeta de Deus. Um profeta é um pregador, verdadeiro pregador da palavra, que permanece com a palavra. E eles trazem um reavivamento que reúne aquele eleito daquela geração. Nós tivemos nesses últimos anos um pregador ou pregadores que trouxeram um reavivamento, que trouxeram coisas da palavra que até então, pelo menos aqui na nossa nação, não tinham sido exploradas. E isso trouxe um reavivamento para estes que creram, que receberam. Veja o cumprimento disso. Então, ela vai para a semente, então Deus nunca vai usar isto novamente. Eu peço qualquer teólogo, qualquer historiador para me dizer uma vez que uma denominação alguma vez se levantou. Ela nunca, ela morreu quando se denominou. Então, meus amigos, meus irmãos e irmãs, todas essas pessoas e igrejas que têm se denominado, o profeta diz aqui e em outras citações que uma vez que a igreja se denomina, em nenhum momento mais ela se levanta. Então, é necessário a pessoa, o indivíduo que vê, que se desperta para essa realidade, ele sair daquela denominação. Porque querer mudar ou esperar que aquilo vai se reerguer, se levantar novamente, isso não acontecerá. Na mensagem Espíritos Sedutores, na série Demonologia, de 24/7/55. Eu vou citar aqui parágrafos 78 e 79. O profeta, no parágrafo 78, ele está falando aqui daquele artista que havia trazido, aquele escultor, fez a escultura de Moisés. Aqui ele não lembra o nome, de Miguel Ângelo. E ali falando que ele chegou àquela emoção, aquela perfeição daquela estátua e feriu ela, querendo que ela expressasse algum sentimento, mas isso não aconteceu. E aí no parágrafo 79 o Mombrana fala assim: faz lembrar a igreja, não importa o quanto você substitua, quão grande seja a congregação que você tenha, quão bem vocês cantem seus hinos, quão bem se vista a sua congregação, quanto você tenha isto, aquilo ou aquilo mais, você pode bater, sentir, seja o que for. Isso nunca tomará o lugar da vida, até que Cristo desça na forma do Espírito Santo para dentro dessa igreja e lhe dê uma nova experiência de nascer de novo. Isso nunca tomará o lugar da palavra de Deus. A palavra de Deus não tem par. E aqui ele vai falando sobre Micaías. Então, a igreja natural representa, como o profeta estava dando esse exemplo aqui, essa estátua de Michelangelo. Não tinha vida, não podia falar, não podia expressar sentimento. É o que fica a pessoa que segue simplesmente uma vida natural. Não vai conseguir expressar essa vida de Cristo. Mas que Deus nos ajude
a dar esse beliscão aqui, como disse o profeta nessa mensagem que nós lemos aqui, o selo de Deus, né? A dar esse beliscão no nosso ser espiritual, né? Belisque seu ser espiritual, meu querido, né? Que eu possa beliscar o meu ser espiritual, despertar para estas coisas, para que nós possamos chegar a esse crescimento espiritual, nos levando a essa plenitude, a essa estatura de um varão perfeito, o qual todos nós desejamos chegar, né? Não estamos aqui todos estes anos simplesmente para perder o nosso tempo, né? Nosso tempo é precioso e tudo que Deus tem nos dado é para que nós possamos chegar a essa construção, né? Como nós temos um quadro de Noé construindo uma arca, algo que iria o firmar, algo que iria segurar Noé na terra, plantar Noé na terra, e Enoque construindo algo que iria o levar para essas alturas, para essa dimensão espiritual, para essas dimensões sobrenaturais. Que Deus nos ajude a construir essa pirâmide. Amém? Que esse beliscão possa ser dado na nossa consciência espiritual. Que Deus abençoe a todos que nos assistiram aqui e que porventura vão assistir aí a gravação. Que estas palavras, que essas escrituras possam ser vivificadas nos vossos corações e trazer edificação na vossa fé, na vossa alma. Que Deus vos abençoe. Amém.